Hoje nós vamos estudar um tema que eu amo muito. E não é só um tema que eu gosto de falar, mas é um tema que eu gosto de praticar, de viver. E eu tenho certeza que isso também é algo que você gosta. Ou se você não gosta, você vai começar a gostar. Porque é algo que a gente não pode deixar de viver na nossa vida como cristão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas. Parece que eu estou falando até inglês. A sua Bíblia em Lucas capítulo 11 e versículo 1. Interessante que eu estava saindo de casa, e todas as vezes que eu saio de casa, eu gosto de deixar minha televisão ligada na Rede Super, que é uma rede evangélica, né? Ali do pessoal da Lagoinha e também do pessoal aqui dos Batistas, da primeira igreja batista de Curitiba. Eu gosto sempre de sair de casa, eu deixo ali, para poder a minha casa ser abençoada pelos louvores, pela adoração e pela palavra. Porque se tiver alguém ali que ainda não é crente, se converta. Se tiver algum espírito, algum demônio ali que a gente não vê, não enxerga, não se revela, ele possa ouvir a palavra, a pregação e a adoração e ele saia correndo, né? Eu deixo a janela também aberta para que ele saia. E a porta fica a porta nem fechada fica. Na verdade nós só fechamos o portão da frente, que ele saia pela frecha e vá embora. Mas nessa noite, irmãos, Deus colocou no meu coração algo muito poderoso da parte dele, e eu tenho certeza que ele também quer fazer isso com você. E se você não faz, você vai fazer. Não é pela minha força, mas é pelo Espírito. Porque às vezes a gente precisa ouvir para colocar isso em prática nas nossas vidas. E o meu Lucas da Bíblia aqui sumiu. Eu só estou encontrando João. Agora encontrei Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 1. Vai falar sobre oração, sobre o ensino da oração. Talvez você já tenha lido essa passagem, mas você não tem observado alguns pontos, algumas características e alguma importância que esse versículo vai trazer para nós nesta noite. Vai trazer para você nessa noite. Vai trazer para mim também nessa noite. Eu gastei aproximadamente 4 folhas de um caderno pequeno. Eu ainda não sou daquele da tecnologia, sabe, irmão? Do tablet, do computador. Eu pouco sei mexer nisso. E eu não tenho nenhum ciúme de quem sabe mexer, de quem sabe fazer. Meus filhos, graças a Deus, todos eles sabem muito bem. Você também sabe muito bem. Glória a Deus por isso. Mas tem uma coisa que mesmo diante da tecnologia, ela nunca vai superar. É o seu joelho no chão, é a sua cara no chão, para poder orar e buscar a presença de Deus. Isso aí não existe tecnologia, porque é coisa que você precisa fazer. É algo que você precisa fazer no seu individual. Mas a palavra do Senhor diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-me a orar, assim como os discípulos de João. Assim como João também ensinou aos seus discípulos. Pediu o irmão que desliga aqui para mim. Não se preocupe se o calor descer, a água descer. Alguém desligue para mim, por favor, que tá. Isso. A vantagem do tablet é isso, que pode ventar e ele não sai do lugar, mas as folhas voam. Obrigado, meu irmão. Então observe aqui, irmãos, que o discípulo, ele estava observando, olhando para João Batista. Para os discípulos de João Batista,
porque os discípulos de João Batista sabiam eles orar, e eles mesmo caminhando com o mestre, eles não sabiam orar, e por isso ele disse para Jesus: ensina-nos a orar. A oração, ela não tem uma definição única. A gente sabe que orar é conversar com Deus. Orar é uma via de mão dupla. Eu oro e também eu escuto. Eu não só falo, mas eu também escuto. E havia essa necessidade no coração do discípulo de Jesus em saber orar. Que mesmo com o tempo que eles tinham com Jesus, eles ainda não eram homens de oração. E o texto vai dizendo que Jesus disse: ore dessa forma, ore desta maneira. Mas o que você tem na sua Bíblia não é o suficiente. É só uma oração universal. Não termina a oração no amém. Essa oração, ela é ampliada. Ela vai além do que você tem visto na sua Bíblia e tem orado. Olha essa oração que Jesus ensinou. Ele diz: ore desta forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos hoje o pão para este dia, e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação. E aí ele prossegue: se você perdoar, se você não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Irmãos, quando nós estamos diante de Deus, eu não sei o que você fala, porque é tanta coisa que nós temos que falar com Deus, nós temos tanta coisa para dizer para Deus, mas nós muitas vezes, como nós nos prostramos diante de Deus, a nossa oração muitas vezes é só me abençoa, é só me dá, mas é nunca poder viver uma vida de intimidade. E eu coloquei aqui, para que a gente possa acrescentar na nossa vida. Eles observavam como os discípulos de João oravam. E ele pede para que Jesus o ensine a orar. Eu ainda estou lutando aqui, mas não se preocupe não. E quando você olha para esse texto, você vê que Jesus, ele tinha uma prática de oração. Eu posso dizer para você que o sucesso de Jesus não era porque ele era filho de Deus, como muitos de nós pensamos. Mas o sucesso de Jesus se deu e se dá porque Jesus tinha uma vida de intimidade com o Pai. Jesus foi um homem de oração. Não foi somente um homem de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de revelar a palavra para os outros. Mas Jesus tinha uma vida de intimidade, íntima com o Senhor. E é isso que nós precisamos ter a cada dia. Uma vida de intimidade. Não tem revelação do céu se eu não tiver a proximidade com Ele, com Jesus, com Deus. Não existe intimidade com Deus se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma prática de viver aquilo que o meu mestre, o meu Senhor tem me ensinado. Obrigado, meu jovem. E quando a gente olha para essas verdades, eu quero que você fique pensando nisso. Em seu ministério,
Jesus adotou a prática da oração. Quando você está lendo o seu evangelho, quando você está lendo a sua Bíblia, se é que você tem lido, porque às vezes nós estamos tão cansados que a Bíblia ela é colocada de lado, deixada de lado. E isso, irmão, eu falo com uma tristeza muito grande no meu coração. Uma tristeza muito grande no meu coração. Essa semana você não precisa responder para mim. Essa semana você abriu a sua Bíblia. Essa semana você tirou um tempo para ler as palavras que estavam escritas naquele livro ou da capa preta. Ou você viveu simplesmente daquilo que as pessoas postam no status, daqueles versículos. A sua Bíblia é manuseada diariamente, frequentemente. Porque muitas vezes, irmãos, nós carregamos a Bíblia. Para alguns a Bíblia é um desodorante. Eu quando era menino e eu via na minha cidade os crentes levando a Bíblia sempre debaixo do sovaco. Poucas vezes aquela Bíblia era lida por aquelas pessoas que carregavam elas. E a minha pergunta para você nessa noite é essa: você leu a sua Bíblia essa semana? Essa semana você meditou no texto? O que foi que o texto falou com você? Qual foi o confronto que a palavra de Deus trouxe para você essa semana? Ou você leu superficialmente? Porque às vezes nós dizemos: eu leio, pastor, a Bíblia, mas o que é que você entendeu? O que foi que Deus falou com você? Qual foi a mudança que aquilo trouxe para você diante da leitura que você fez? Pense um pouquinho. Quando eu digo pense um pouquinho, porque você é racional. Você não é uma pessoa irracional. Mas às vezes tem mais animais pensando melhor do que a gente, que é irracional, do que o racional. Às vezes, não sei se você já viu um atropelamento de um cachorro, como atrai outros. E fica, parece que estão dizendo assim: compartilha a tua dor, estou aqui com você. Mas às vezes nós, humanos, quantas vezes isso é difícil de acontecer? Sabe por que isso não acontece? É porque o amor não foi gerado dentro de nós. O amor só é falado. O amor ele é feito em ação, não é só de falação. Então quando você olha para a palavra, quando você olha para você, e a gente vê aqui o sucesso de Jesus no seu ministério, foi porque ele adotou uma vida de oração. Irmãos, que tem vida de oração, tem vida de vitória. Quem tem vida de oração tem vida de conquista. Quem tem vida de oração não vive murmurando, não vive lamentando os acontecimentos que acontecem muitas vezes na nossa vida. Quem vive de oração não está toda hora no Facebook postando lamentações, reclamações, murmurações. Quem tem vida de oração vai para o quarto, vai para o secreto e fala com Deus, fala com aquele que pode resolver. Hoje o problema que acontece, a gente expõe para todo mundo saber o que é que está acontecendo com a nossa vida. E é bonito que tem alguns que dizem assim: você não é crente? Eu acho tão lindo quando alguém responde assim: crente reclamão, só vive murmurando, não entende do processo, que para vencer tem lutas. Você sabe por que Jesus foi vitorioso em todas as suas batalhas? Porque Jesus tinha uma vida de intimidade com o Pai.
E ele fazia tudo aquilo que o Pai a ele o revelava. Ele nunca fez nada por conta própria. Às vezes nós perguntamos para os outros: o que é que você acha? Mas nós não perguntamos para o Senhor: Senhor, tu está nesse negócio? E às vezes quando nós estamos com o Senhor, nós ainda queremos a segunda voz. Em 1 Reis, capítulo 19, diz que tinha um profeta novo e um profeta velho. Deus encarregou aquele profeta novo para ir em certo lugar e dizer o que precisava ser dito. E Deus disse para ele: não coma pão e não beba água e não volte por aquele caminho que você foi. Aí chegou essa palavra ao velho, a um profeta velho. E o profeta velho diz: Deus falou que você venha na minha casa, coma água e coma pão, beba água e coma pão. E aquele jovem profeta comeu. E depois que aconteceu algumas coisas, ele disse: por que você desobedeceu a Deus? Por que você não ficou com a palavra de Deus? Às vezes Deus fala com a gente aqui, mas a gente precisa ainda de que alguém lá fora fale, que alguém lá fora confirme. E olhe quando você não for para casa e não pega um copo para fazer a dança do copo. Alguém aqui já fez a dança do copo quando era adolescente, sim ou não? E colocar um copo para ver as coisas do além. Olha, o irmão já fez, eu também já fiz, mas está repreendido, já foi repreendido em nome de Jesus, mas já fiz. Brincar com um copo para poder ter a revelação. Isso. Amanhã eu só saio de casa se eu ler o meu horóscopo. Alguém aqui já faz isso toda segunda-feira ou não? Porque tem crente que vai ler o horóscopo para ver como é que vai ser o amanhã. Ou pede ali na praça ali do Pinheirinho ali, perto da UPA ali, que tem algumas ciganas, para ler a mão. Porque a gente está tão perdido na nossa vida, tão desorientado, que os primeiros lugares que a gente busca são esses ambientes. Sabiam disso? Para o último entrar numa porta da igreja. E como é que o senhor sabe disso, pastor? É porque eu recebi pessoas assim, falavam isso. Eu ouço testemunho de pessoas que diziam: antes de eu sair de casa, eu tinha que ligar a televisão para ver meu horóscopo, para ver como era o dia. E parece que ali, olha, sabia, pastor? Eu digo: não, tudo que estava ali acontecendo, pois é. E ainda não aconteceu coisas piores, porque Deus teve de misericórdia de você. Mas tem crente vivendo isso, irmão, porque tem uma dificuldade de ler a Bíblia, tem dificuldade de buscar a presença de Deus. Olhando mais à frente, os discípulos, ele diz assim: ensina-nos, Senhor, a orar. Discípulos também eram homens observadores. Em Marcos 1:35 diz assim: tendo se levantado em alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Eles observavam isso. O que Jesus fazia era, naquela saída dele para a madrugada, para um monte, ou mesmo para se retirar. Eu digo assim, irmão, se você não tem hábito de subir ao monte, pelo menos se retire. Sabia que se retirar para algum lugar também é bíblico? Porque aqui não diz que é somente o monte. Mas muitas vezes Jesus deixava a multidão e Jesus saía para algum lugar
para estar com Deus, para viver uma vida de intimidade com Deus, para estar ali na presença do Senhor. Aí eu lhe pergunto: quanto de nós temos deixado de fazer alguns afazeres para poder estar na presença de Deus? Eu não tenho tempo para deixar de lavar roupa, porque eu tenho que lavar roupa hoje. Mas se alguém me chamar para um churrasco, meu irmão, eu não penso nem na roupa que eu tenho que lavar. Para as coisas secundárias, a gente tem sempre disposição. A irmã Jô está rindo ali, parece que hoje ela foi a algum churrasco. Ela está rindo aqui, deve ter ido lá, nem me convidou. Mas a verdade muitas vezes é essa. Então Jesus saía, ele se recolhia para algum lugar, para ter um tempo com Deus. Irmão, seja sincero com você mesmo. Não é comigo, mas é com você mesmo. Quanto tempo você investe da sua vida com o Senhor? Quanto tempo? Pergunte para você mesmo: quanto tempo eu tenho investido da minha vida com o Senhor? Sabe por que você vê alguém dizendo assim: olha, isso vai passar? Quando eu vejo, quando você compartilha com alguma dificuldade com alguém, e alguém diz assim: isso vai passar. Essa tempestade, ela não é duradoura, mas ela é necessária. Toda tempestade que vem na nossa vida, ela tem um propósito. Sim ou não? E qual é o propósito? De mudar a rota que muitas vezes nós estamos indo. É bom? Não. Mas é necessário. Por quê? Para que a gente não se perca. Para que a gente não se perca. Porque às vezes a tempestade, quando ela vem para nos colocar muitas vezes no trilho. É porque vocês, irmãos, muitas vezes não têm tempo de observar isso. Você pode ver que toda tempestade, quando vem, depois dela sempre vem a bonança. A sua luta, ela não é eterna. A sua batalha, ela não é eterna. Ela pode viver eterna, se você não mudar a sua atitude. Às vezes, porta fechada, não é o diabo que fechou. É porque Deus está dizendo: eu não quero isso para você. Mas como nós muitas vezes insistimos, Ele diz: então está aberto. E Ele abre, Ele escancara. E por que Ele escancara? Para que você tenha, para você sentir o gosto daquilo que Ele disse não era para você fazer. Hoje nós estávamos conversando pela manhã aqui, e a gente estava discutindo alguns assuntos, e estávamos dizendo que muitos de nós não viemos para o Senhor pelo amor, nós viemos pela dor. Algum pela perda de um filho, pela perda de um marido, pela perda de uma esposa, algum pela perda de um emprego, algum por uma necessidade maior, mas vieram, não foi pelo amor, vieram pela dor, vieram pelo sofrimento. Quando eu parei o meu vício da bebida, eu não frequentei o ar, eu não frequentei casa de repouso, casa de entorpecente químico, eu não frequentei. Eu tive um encontro real com Jesus e acabou ali. Para outro, claro que é permitido que isso aconteça, mas comigo foi algo que até hoje eu entendi esse ponto. Eu estava no congresso ontem, irmãos, e estava conversando com algumas pessoas, que muitas vezes, um dia eu conversando com a minha irmã aqui, Viviane, e eu estava falando para ela, eu disse para ela, conversando entre nós dois, eu disse: às vezes algumas coisas que eu falo aqui, algumas pessoas trazem para si próprio, como pensando que o pastor está dando indireta. Eu não estou dando indireta não, irmão, porque eu participo de culto, eu participo, não é só, eu só não prego não, aqui o pastor Nilson quando prega, o pastor Ângelo quando prega, irmãos, eu analiso a pregação e digo: Deus, eu preciso melhorar,
eu preciso aprumar algumas coisas da minha vida. Mas parece que é só a gente que está enfrentando o mesmo problema, é só a gente que está enfrentando as mesmas batalhas. Irmãos, batalhas idênticas à sua, tem pessoas passando e vivendo, mas ela está revoltada com aquela situação, ela está buscando a Deus. Talvez alguém aqui vai lembrar de um jovem. Eu me lembro que a irmã Viviane estava aqui, outra irmã estava aqui, outro estava aqui, quando aquele jovem entrou aqui pedindo oração. Nós oramos, nós repreendemos. Um dia ele, sem querer, acho que ele estava passando aqui com aquela garrafinha, e me viu, eu e o Anselmo e o Antônio, que a gente pegou a garrafinha, oramos com ele, jogamos fora. Ele disse: eu não vou beber mais. Semana passada, sabe o que aconteceu? Ele partiu dessa para melhor. Se foi para melhor, eu não sei, mas é a forma de eu dizer. Foi porque faltou oração? Foi porque faltou convite para vir para Jesus e mudar a sua vida? Não foi. Estava tomando remédio, tomou a cachaça e pô, morreu. Ah, pastor, foi Deus que quis que ele morresse. Não, não foi Deus que quis, foi ele que quis, não foi Deus. Por isso que eu tenho dificuldade de fazer culto fúnebre, irmão, de pessoas que não conhecem o amor de Deus. Eu tenho dificuldade de fazer culto fúnebre quando eu sei que a pessoa não tem nenhum relacionamento com Deus. E a minha vontade é quando a mãe pergunta, o pai pergunta, alguém pergunta: pastor, onde ele foi? Para o inferno. Foi para o inferno? Foi. Mas como é que o senhor sabe? Olha a vida dele. Olha a vida que ele vivia, as oportunidades que foi dado para ele e ele não quis. Às vezes é duro a palavra, é dura. A palavra de Deus não é mole, irmão. A palavra de Deus é duro. Por isso que tem muitas pessoas que não têm o hábito de ler a palavra, porque a palavra nos confronta e a gente não quer mudar a nossa vida. Deus não é somente de amor. Apesar que tem uma placa de uma igreja que é Deus é amor, mas não se engane que Deus não é somente amor, Deus é justiça. Você não muda porque você não quer. Se quer continuar do mesmo jeito é porque você quer. Deus está dando oportunidade de a gente mudar a nossa vida, de a gente acreditar nele. Não está conseguindo, peça ajuda para alguém orar por você. E a gente não quer mudança, a gente quer chororô. Há 2 domingos atrás, entrou 2 irmãos aqui. E eu fui logo sincero com ele. Eu digo: ele veio aqui para buscar dinheiro, pedir dinheiro para beber. Pelo jeito, só a gente aqui para pedir oração, para dinheiro para beber. Oramos. Foi embora. Foi quarta-feira, senhor Antônio? Quarta-feira vieram os 2, pedindo dinheiro. Porque, não, foi domingo passado, na escola bíblica. Pedindo dinheiro. Agora, se eu pedisse para o Antônio e pedisse para o Wilson, eles não me davam. Mas chegou os 2 bêbados ali, convenceram ele e ele deram. A minha eles não me dão. Chegou aqui, pediu oração, os meninos deram dinheiro, porque segunda-feira tinha proposta de emprego. Menino deram. Saí com o Antônio aqui com a Kombi, que eu fui fazer um levantamento ali, Quando eu passei, estavam os 2 lá. Eu digo: aí, Antônio, gastando teu dinheiro e teu do Wilson aí. Aí, eles vão trabalhar mesmo segunda-feira. Enchendo a cara de cachaça. Isso foi de manhã na escola bíblica dominical, era umas 11 horas da noite. Terminou o culto, passei lá, ainda estavam lá os 2 infelizes, tomando cachaça, bebendo. Será que eles foram na segunda-feira trabalhar, procurar um emprego?
filho. Seja misericordioso. Leve ele para casa, para cuidar dele. Enquanto você sai para trabalhar, deixa ele em casa, dizendo: está aqui, meu filho, minha esposa vai fazer comidinha para você, tem banheiro, tem cama que você quiser dormir. Faça isso. Porque as pessoas não querem mudar. É as pessoas que não querem mudança. Porque quando você vive uma vida de oração, Deus vai mudando a nossa vida. Deus vai trabalhando na nossa vida. O Espírito Santo vai mostrando o que é certo e o que é errado. E a gente vai sendo transformado pelo poder de Deus. Não pense você que Jesus fazia as coisas porque Jesus tinha o poder de fazer. Não, ele fazia porque o Pai a ele o revelava. A busca dele, a intimidade dele com o Pai proporcionava para ele vitória. Proporcionava a ele enfrentar os inimigos que vinham pela frente. As batalhas que vinham pela frente. Deixa eu abrir aqui a Bíblia em Marcos. Marcos 1:38. Os irmãos, se puder jogar ali na tela, jogue para mim, por favor. Jesus respondeu, é Marcos isso. Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, a fim de que eu pregue a palavra. Sabe por que ele disse isso aos seus discípulos? Depois que ele tinha descido e tinha vivido um momento de intimidade com o Pai. Agora vamos para o outro lado, vamos para outra banda. Vamos anunciar aquilo que o meu Pai me enviou para fazer isso. Por quê? Tem mais para frente o 39? Não sei se tem o 39. Volta ele aí. Aí tá bom. Olha aí. Afinal, foi para isso que eu vim. Depois que ele tem aquele momento de noite de oração, aquele momento de noite de compartilhação, aquele momento de noite de enchimento com o Pai, ele diz: vamos para outra banda, porque eu preciso falar do Evangelho, eu preciso pregar a palavra, porque foi para isso que eu vim. Sabe por que muitas vezes nós, preste atenção, viu? Nós não falamos de Jesus? É porque nós temos pouco tempo de relacionamento com Deus. Você já ouviu por aí, até de ímpios, de pessoas que não são crentes, dizendo assim: isso é o quê? Esse acontecimento é o quê? É o fim do mundo. Mas se tu não tiver Jesus, tu vai viver eternamente no inferno, longe de Jesus. As pessoas sabem. Elas têm um pleno conhecimento disso. Porque muitas vezes a gente não quer um relacionamento com Jesus, é porque muitas coisas da nossa vida vai ter que mudar. Muitas coisas nós vamos ter que renunciar. E a gente não quer renunciar. Porque uma vida com Jesus é uma vida de renúncia, irmão. Uma vida com Deus é uma vida de renúncia. E às vezes quando a gente fala aqui algumas coisas, a gente se identifica, a gente fica irado com o pregador. A gente não quer renunciar a nada, mas a gente quer ir para o céu. A gente não quer renunciar. Você renunciaria a alguma coisa por Jesus? Sim, pastor. Mas isso é da boca para fora. Você passou quanto tempo lá na UPA, Cida, para poder cuidar do seu dedo? Quantas horas ficou lá? Sim, quantas horas? Ai, no total deu 10 horas. Eu não vou falar da Cida. Eu não quero aqui brigar com ela. Mas ela passou 10 horas no hospital. Ali. Quantas horas você passa com o seu Deus? Eu gosto de basear nisso. Às vezes eu levo pessoas na UPA, eu levo pessoas na unidade. Às vezes o médico demora para me atender, mas quando eu estou na igreja, eu estou olhando para aquele bendito relógio, mas que aquele bicho corre.
É uma briga. Mas quando eu estou fazendo as coisas que não é para Deus, eu não estou preocupado com o relógio. Eu disse, eu falando comigo há 10 horas, aqui na UPA e depois lá no Trabalhador. Tu quebrou lá alguma coisa, destruiu alguma coisa, tu se rebelou e disse, eu vou embora que já está tarde demais. Não, ficou lá, esperando para ser chamado. Muitas vezes quando a gente tem que viver isso com Deus, a gente não vive. Eu abro mão muitas coisas às vezes da minha vida para fazer qualquer tipo de coisa, mas eu não abro nada para mim ter um tempo meu com Deus. A roupa tem que ser lavada, a louça tem que ser lavada, a casa tem que passar pano, tem ferro para passar roupa, tem que não sei o quê. Mas se uma amiga chegar e dizer assim, ô querida, vamos passear? Vamos. Vamos ir para onde? Vamos. Disposição. Nós temos para as coisas do mundo, mas não temos para as coisas de Deus. Aí você quer que a sua vida mude, você quer que Deus repreenda o inimigo, aí você quer vitória, aí você quer não sei o quê, aí você quer que desça fogo do céu. Vai descer como? Como é que vai descer? Se a gente não renuncia a nada. Não estou dizendo aqui você, tá, irmão? De repente, eu não sei, você que sabe. O texto que nós lemos diz isso. Foi para isso que eu vim. Irmãos, o Senhor chamou você, não foi para sentar aqui somente ouvir palavra, não. Foi para a gente fazer a obra dele. Foi para a gente se colocar na brecha de pessoas que precisam. Foi para estar o tempo todo adorando a Ele. Ele está dizendo, faça os seus trabalhos, não tem problema nenhum. Eu estou te dando saúde, eu estou te dando graça. Mas pelo menos reserve um tempinho para mim, meu filho. Será que você só vai falar comigo se eu colocar você em cima de uma cama no hospital? Ai, mas Deus não faz isso, pastor. A gente no instante tem a resposta, né? Mas se for possível, Ele faz. Porque Ele não quer que ninguém dele se perca. E às vezes, a gente precisa passar por um momento desse para a gente voltar para Ele. E não é fácil. Quando a mão de Deus começa, não é pesar para destruir, que Deus não vai pesar a mão dele para destruir, mas Ele coloca a mão assim, para a gente dizer, Senhor, eu não aguento mais. Alivia, Senhor, esse peso, essa pressão. Quando é que você se lembra de Deus? É quando falta o freio do carro. É quando você perde o ônibus. Meu Deus, perdi o ônibus. Aí ele diz, olha, eu fiz você perder o ônibus para você pelo menos pronunciar o meu nome. Meu Deus. É uma situação que sai do nosso controle e você diz o quê? Meu Deus. Me ajude, Senhor. E agora o que é que eu faço? Ele diz, continua no propósito, filho, que eu estou aqui contigo. Eu estou aqui com você. Irmãos, eu sei que às vezes é dolorido, porque a gente quer ouvir somente coisas boas, coisas favoráveis. E o resultado da vida de Jesus, de intimidade com Jesus, levou ele a realizar muitos milagres. Levou ele a realizar muitos milagres. Por isso que quando você é um homem de oração, uma mulher de oração, você é ímpeto. É ímpeto. Vamos orar. Os demônios que estão aí atrapalhando vai sair. Agora quando você não vive isso. Ai, eu sim da mulher. Olha por mim aí que negócio tá ficando difícil, viu? Aí a Cida, tá bom, irmão, vou orar. Aí no xaraba lá, e chama lá para cá, e chama lá para lá. Aí quando você vê, o fulano está lá no mercado fazendo compra. Aí você olha pelo estado, está lá passeando. E você está aqui guerreando. Você se matando pela pessoa e a pessoa nem sequer se mata por ela mesma. Porque ela só quer oração. Ela não quer compromisso com Deus. Ela não quer ter o tempo dela exclusivo para Deus, dizer, Senhor, eu estou aqui, destruída, mas eu sei que o Senhor pode me reconstruir. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida.
Mas a gente não faz isso. Pelo menos estou falando para mim, tá, irmão? Vocês não, vocês fazem tudo certinho. Quando você olha João 5, versículo 19 e 20, põe lá, meu irmão. João 5, 19 e 20. Quem tem Bíblia, abra. Jesus lhe deu esta resposta: em verdade lhe digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Cadê o 20? Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Essa foi a declaração de Jesus. Ele disse o quê? Tudo que eu faço é porque o pai já me mostrou. É porque o pai já me revelou. E como foi que o pai revelou e mostrou para ele? Através de quê? Através da oração. Como você quer que Deus fale com você se você não fala com Ele? Como é que você quer revelação de Deus se você não busca Ele? Jesus que está falando, irmão, não é o pastor Flávio, não. Volta o texto lá, irmão. O Pai me mostra, e se Ele me mostra, eu faço. Às vezes a gente quer tomar rumo na nossa vida, mas não busca a direção de Deus. Aí depois que nós quebramos a cara, a gente quer um milagre. Eu dei um exemplo hoje tão simples. Eu não sei você, mas eu já passei por isso. Eu passei por isso. Mamãe dizia: filho, não põe o dedo nessa tomada, você vai levar choque. Alguém que já levou choque por desobediência? O irmão Ricardo, irmão, Estrada também levou. Por que levou? Porque desobedeceu. Mas antes de ter passado por aquilo, o pai ou a mãe disse: não põe o dedo aí que dá choque. Eu nem sei o que é choque, então põe o dedo lá. Se você não sabe o que é choque, põe o dedo ali. Se você não sabe o que é choque, tem várias tomadas aqui, põe o dedo. Aí você vai ver que é choque. Aí você sabe que não pode mais colocar o dedo ali. Por quê? Porque dá choque. Eu não sei vocês, hoje não, a gente está mais moderno, meus filhos, né? Mas na nossa época, a geladeira, quando a gente pegava ela com a mão molhada, ou você abraçava ela, ou ela te jogava lá no outro lado. Buf. Lá em casa era assim, tinha uma geladeira, a mamãe dizia: não vá abrir a geladeira sem o chinelo. Mas às vezes a gente esquecia. Mas o choque vinha. Alguém teve geladeira assim em casa? Eu já tive. E gritava: mãe! A mãe correu: o que foi, menino? A geladeira, eu não falei para você que tinha que calçar? Até hoje eu tenho medo, irmão, de tomar banho de chuveiro. Eu tenho medo de tomar banho de chuveiro. Se não tiver um bom aterramento, você leva um choque e fica ali mesmo. Oi? Tem que tomar banho de chinelo. Eu não sei se você já levou, mas eu já levei também. É bom? Não é bom. Mas às vezes é preciso que a gente passe por esses processos para a gente aprender a valorizar aquilo que muitas vezes pai e mãe estão nos orientando. Mas a gente não quer. Às vezes somos muito ocupados, não temos tempo, não temos desejo de falar com o Senhor. Às vezes a gente está tão corrido, irmão, que a gente não tem tempo para o Senhor. Eu não estou falando aqui da nossa igreja, isso é em geral, sabe, irmão? Isso é em geral. Isso é em geral. Culto de adoração, culto de entretenimento, os tempos são cheios, mas os cultos de oração, desculpe meus irmãos, é um gato pingado. Ou escaldado, não sei. Culto de oração nas igrejas hoje, uma igreja de 3.000 só vai 200. Uma igreja de 100 só vai 10. E quando vai 10?
Porque a gente não tem tempo. A oração não é algo que a gente viva isso o dia a dia. Jesus mostrou para os seus discípulos, olha, a Bíblia diz, todos os dias ele subia para o monte, todo dia ele ia se reabastecer. É como um carro. Você pode encher o tanque agora, pode fazer o que você pensar em querer fazer, mas chega uma hora que ele está dizendo assim, eu aprendi que é falta de gasolina. No meu carro sempre está assim, falta de gasolina. Aí você vai lá, coloca 10, 20, o bicho anda. Se enfiar o pé, ele dá os 140. Mas logo ele quer o que de novo? Gasolina. É a mesma coisa, você vai lá, a hora se reabastece. Quero ver agora, vem demônio para tu ver. Aí acha que vai caminhar uma caminhada de 100 quilômetros com aquele mesmo gasolina que foi. Irmão, o culto de hoje só serve para hoje. Amanhã já não serve mais o culto de hoje. Você tem que ir na fonte. Tem que abrir a Bíblia. Você tem que orar. Porque cada dia Deus revela a sua vontade, o seu querer sobre as nossas vidas. É tão pouco aquilo que Ele pede para a gente, irmão. Mas é difícil a gente dar um tempo da nossa vida para Ele. Às vezes a gente passa 5 horas na UPA, murmurando, reclamando, não me chama não sei o quê, e fica reclamando, não tem médico, e não sei o quê, esse prefeito, esse não sei o quê. Reclama, Deus disse, vai reclamar. Porque quando você está na igreja, o pastor está pregando, está falando, você está remoendo, você vai ficar aí, passar as 5 horas aí para você aprender, para trazer no seu pensamento, lá eu passo 5 horas, na igreja eu não consigo ficar nem 2 horas. A nossa vida muitas vezes é assim. E a gente viu que com a vida de intimidade de Jesus, Ele fazia muitas coisas. É somente pela oração que entendemos a vontade de Deus. Mateus 26, 36. Pode colocar aí, já estou terminando, irmão. Para vós e para casa. Mateus 26, versículo 36. Jesus ora no Getsemane. Jesus convida os seus amigos para orarem. E o que acontece com os seus discípulos? Eles estão o quê? Dormindo. Eu tenho um livro muito bom que ele fala assim, nem uma hora sequer pudesse estar comigo. Então tem uma hora estabelecida de Jesus para os seus discípulos. Tem uma hora estabelecida para o seu discípulo que Jesus quer que você faça. 1 hora de oração. Ele disse para o discípulo, nem uma hora sequer pudesse estar comigo. Nem uma hora. Você tem 24 horas. Mas não tem 1 hora para você dar para o teu Salvador, para o teu Senhor, aquele que cuida de você, aquele que cuida da tua família, aquele que cuida da tua casa, aquele que te dá emprego, aquele que te dá comida, aquele que te veste, aquele que faz tudo por você, você não tem 1 hora para dar para ele. 1 hora você não tem. E você acha que é muito. Eu não quero aqui que você faça o que eu faço, porque eu sei que muitos de vocês trabalham. Eu estou no propósito de 21 dias de oração pela igreja Videira, lá de Goiás. E sabe qual é a pregação do pastor Aloísio? Vai lá, Videira. Às vezes, irmão, é 2 horas de pregação, é o louvor, é a pregação, é a oração para isso, é a oração para aquilo, é a oração para aquilo, é a oração para aquilo.
Aí eu fico lá somente ouvindo e recebendo, dizendo, oh Deus. Aí o pregador diz, levanta a mão, eu levanto a mão. Ajoelho, eu me ajoelho. Alguém se tivesse assim, você é um besta, você é um otário. Tu não sabe de nada, rapaz. Tu não sabe de nada. O homem de Deus está mandando eu fazer, eu não vou fazer. Aí eu me lembro de Naamã. Vai lá, meu filho, é sete mergulhos para você ficar curado dessa lepra. Aí vai lá reclamando. Ah, mas não tinha não sei o que, lá não era bom, não sei o que. O rio de lá não sei o que não é bom. Ah, meu senhor, o homem só mandou o senhor dar 7 mergulhos. E 7 mergulhos o senhor faz em 7 segundos, se o senhor quiser. É vuc, vuc, é vuc, 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 vuc. E o senhor está curado, pronto. Todos os dias são 2 horas de pregação do pastor Luísio. Eu estou lá fazendo propósito. E estou vencendo as minhas batalhas. Eu estou vencendo as minhas lutas. Sabe por quê? Porque para vencer nós temos que lutar. Para ter o filho na igreja você tem que lutar, a oração. Agora você está aqui na igreja, teus filhos estão onde? Estão em casa. Uns brigando com o outro, um fazendo não sei o que só Deus sabe. Você ora aqui, ele traz demônio do celular para dentro de casa, pelas telas do celular, vendo coisas que não pode ver. É uma guerra, mas por que essa guerra existe? Por causa de você. Você só quer a santidade, você só quer você. E por que não a sua casa? Mas muitas vezes a gente prega, eu e minha casa, mas cadê a sua casa na igreja? Onde estão seus filhos? Onde estão seus familiares? Está em casa, pastor. Você ora por ele, ore você. Ah, o pastor é muito ignorante. Não, ore você por ele. Ele é teu filho. Pague o preço de orar você por ele. É doloroso quando a gente diz isso, irmão, é doloroso. Como é que um filho de 5 anos, 10 anos se manda? Se nós como pai não somos responsáveis pela vida espiritual dele. A responsabilidade é nossa, irmão. Porque não adianta amanhã, quando ele crescer, ele se envolver com tantas coisas, você querer agora orar. Ore agora. Ele não tem o que querer. É, pastor, porque o senhor nunca passou por isso. Vocês acham que o meu filho já nasceu tudo grande, tudo cavalo, tudo grandão. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos acordar. Nós, como igreja, primeiro, não é os outros lá fora, é nós. Precisamos acordar para essa realidade. É doloroso porque às vezes isso está indo de contra, está confrontando a gente, né? Mas só eu sei. Essa semana um pastor, um amigo, eu tenho tanto pastor amigo que você nem sabe, me ligou. Cara, preciso falar com você com urgência, quero que você ore pelo meu filho. Eu digo, cara, eu estou indo agora para São Paulo, ficar 3 dias, jejum das 10 às 6 da noite, às 18 horas. Somente a base de água e café, que lá oferece chá. Tem comida nenhuma. Um barro. Vocês viram alguém que tem no estado, viu lá o barro? Eu fui com um sapato branco que o meu filho me deu, bonito. Pensei que estava seco, chegou lá, coloquei na lama. Hoje a mulher foi lavar e disse, olha aqui, meu amor. Está tudo envermelhado. Eu, deixa. A gente compra outro depois. Às vezes a gente não se ajoelha porque vai sujar a calça. Às vezes a gente não coloca alguma coisa porque isso incomoda a nossa vida. Está conversando com uma pessoa e diz, ai pastor, eu tenho dificuldade em me ajoelhar. Digo, mas se cair uma nota de 10, de 100. Ah, pastor, é diferente, né? Eu vou ter que puxar ela.
Você vê os valores como muitas vezes são, irmão? É assim a nossa vida. Eu quero que você saia daqui dizendo: hoje eu vou assumir o compromisso com Deus. Não é com o pastor nem com a igreja aqui, não. É um compromisso meu com Deus. Hoje eu vou sair daqui, eu vou ser uma mulher e um homem de oração. Hoje eu vou ter revelação de Deus porque eu vou buscá-lo. Eu vou buscá-lo. Eu quero revelação para a minha vida, para a minha família. E você só terá se você buscar aquele que pode revelar para você. Não tem outro. Está aqui? Então Jesus foi com o seu discípulo para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse, e chamou eles para orarem. Na oração, quando você está vivendo uma vida de intimidade com o Senhor, você sabe a vontade de Deus. Qual era a vontade de Jesus? Alguém sabe? Nessa passagem aí? Está vendo que vocês não sabem? A vontade de Jesus é: passa de mim todo esse sofrimento que eu vou passar, mas cumpra assim em mim a tua vontade. E aí ele chorou, e o choro foi como sangue, porque ele estava o quê? Angustiado. A minha alma está angustiada, porque ele sabia o que ele ia viver, o que ele ia passar. Mas ele disse: Pai, se possível for, se não for, cumpra-se em mim a tua vontade. Às vezes a gente não ora porque a gente não quer ter a vontade de Deus revelada para a nossa vida. Às vezes nós não oramos porque, se orar, nós vamos saber qual é a vontade de Deus que Ele tem para a minha vida. E eu não quero aquilo que Ele quer para mim. Eu quero o que eu quero, mas eu não quero aquilo que Ele quer. Para a gente encerrar, esse tal de podcast, tinha uma cantora, ela conversando com a outra, ela disse: eu estou cansada. Ela falando para a outra, de abrir poços para outros beberem água. Eu não vou mais abrir poços para ninguém. Esse Deus que nós servimos é maravilhoso. Ela foi dormir. E Deus, quero falar com você. E ela virava para o outro lado. Sabe? Já tem gente assim, que Deus levanta para orar e você com preguiça dele vira para o outro lado. Faz igual o Jonas. E quando eu estou falando, muitas vezes o que a gente faz? Pega o travesseiro, enfia a cara e... Mas ele continua falando. Sabe o que foi que Deus falou para essa cantora bonita? Aí, conhecida, que a gente canta a música dela, Deus disse: eu chamei você para cavar pó. Quem vai beber água é questão minha. É eu que digo quem vai beber e quem não vai. Você vai cavar. Ela disse: estou continuando cavando até hoje. Muitas vezes a gente ouve a voz de Deus e a gente não quer fazer a vontade de Deus. A gente quer fazer a nossa vontade e a vontade de pessoas que dizem: é isso mesmo, lá já tem muita gente. Você vai ser somente mais um. Já viu pessoas assim? Esse Deus que um dia há de me levar, Ele sabe quantas vezes eu disse: Deus, eu não quero mais nada, eu quero desistir, lidar com o povo. Você muitas vezes já falou isso: pastor, é melhor se dar com animal do que se dar com gente. Porque gente é difícil. Mas eu não tenho uma outra saída. Eu não tenho plano B. Eu só tenho A. E às vezes, quando eu estou no plano A, dá vontade de desistir, eu digo: Deus, eu não quero. Ele diz: e é você que diz que você quer coisa e não quer? Eu chamei você só para fazer, rapaz. Faça. Senhor, eu não aguento mais. E daí? O que é que tem? Continue fazendo. Eu chamei você para falar, para pregar. Eu não chamei você para ser amado por todo mundo. Porque às vezes a gente quer ser amado por todo mundo, quer ser reconhecido por todo mundo. Ele disse: eu não chamei você para isso, chamei você para pregar. Você bate lá, e eu bato aqui. É doloroso às vezes a gente pregar o que a gente está pregando aqui. Eu também, antes de Deus mandar falar isso,
Ele primeiro fala comigo. Às vezes a gente acha que é qualquer palavra que a gente fala, não. Nenhuma hora, irmão. Se você quer a revelação de Deus, o segredo é esse, que não é mais nem segredo, está escancarado. É eu tomar uma atitude na minha vida e buscar o Senhor. Orar. Ensina, Senhor, a nos orar. E até hoje, irmão, ninguém sabe orar. Você pode ver, tem mais milhões de livros com o tema de oração. Eu, pelo menos, tenho mais de 100 em casa, sobre oração. E cada vez que eu leio aquilo, eu digo, Senhor, eu não sei orar. Porque as circunstâncias, as batalhas, as lutas, ela é diferenciada da vida de um do outro. Mas a oração faz a gente enfrentar. A oração nos dá ousadia. A oração, nós temos a certeza de que Deus está com a gente. Em qualquer batalha, em qualquer circunstância, Deus vai estar com a gente. Seja você, meu irmão, desafiado hoje a dizer, eu vou sair daqui e eu vou ter uma programação de buscar o Senhor. Diga claramente para ele, Senhor, a hora que tu me chamar, eis-me aqui. Porque se eu for orar para que vocês acordem de madrugada, irmão, aí vai ser uma briga. Então é melhor você orar e dizer, Senhor, 10 horas para mim é melhor. Senhor, para mim 9 horas para mim é melhor. Porque todo dia, você pode, se quiser ouvir minha voz, me ligue 3 horas da manhã. Pode ligar, não tem problema não. Pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp, você vai ver que eu estou lá 3 horas da manhã. Eu não preciso nem que o meu celular desperte. Já tem algo que já me desperta. Automaticamente. Se você quiser ter essa prova, então me ligue 3 horas da manhã se eu não vou atender você. Agora me atenda, mande um Pix. Ué, manda um Pix, pastor, estou mandando um Pix para o senhor. Aí eu vou dizer, estou orando, obrigado pela sua bondade, pela sua generosidade. Mas a verdade é essa, irmão, a gente ri, a gente brinca, mas a gente precisa ter um tempo com Deus, exclusivo para Deus. Exclusivo. Porque se você não tiver, você não vai vencer as suas batalhas. Você não vai vencer suas lutas. Mas se você tiver o seu tempo com Deus, Ele vai preparar você para todas as adversidades que virá acontecer. Mas você vai ter a certeza de que Ele está com você. Ele vai estar com você, levando você à vitória, à conquista. Ele vai estar com você. E quando você olhar para trás, vai dizer, meu Deus, como foi que eu consegui? Não, você não conseguiu, foi Ele que conseguiu por você. Foi Ele que te deu força, foi Ele que te deu ânimo, foi Ele que te deu coragem. Porque quantas noites ou quantos dias você disse, chega, eu não quero mais nada, eu não quero isso, eu não quero fazer mais nada na vida, eu quero andar como um andarilho, eu quero que me esqueçam. Mas Ele diz o que? Filha, filho, eu estou com você. Se eu te coloquei aqui nessa batalha, é porque eu tenho vitória para você. Eu estou só te preparando. Davi venceu Golias. Mas antes de Davi vencer o Golias, ele matou o quê? Matou um urso. Qual foi o outro animal que ele matou? Um leão. Para depois derrubar o gigante. Quando ele foi para derrubar o gigante, ele já estava o quê? Oi? Legitimado. Venha, seu gigante, venha! Eu acho tão legal quando eu vejo um grandão com um pequeno. Aí o grandão pensa que vai ganhar e o pequeno dá lá, dá um soco, acerta um soco bem no lugar bem certo. Aí pronto, acabou-se.
A oração faz isso, irmão. Que Deus possa nos abençoar.